Olá, Laura Meirelles, a você que acompanha o Repórter Mato Grosso. Hoje nós recebemos a professora doutora Beleni Grando e vamos falar sobre o colóquio Pensamento Crítico Intercultural na Perspectiva Ambiental, que será proferido pelo professor doutor José Marim. É isso mesmo, professora. Vamos destrinchar um pouquinho para quem não conhece bem os termos. O que significa, o que vem a ser o pensamento crítico intercultural numa perspectiva ambiental, que é do que trata o colóquio. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro é importante a gente destacar que esse convidado é um convidado da universidade, programa de pós-graduação, com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, o objetivo da vinda dele para cá é justamente fomentar temáticas de estudo que nós demandamos em termos de pesquisa e de formação de profissionais na área da educação aqui na universidade, né? Então, o professor Marim, ele é um professor que é antropólogo, mas que é da América Latina, um estudioso da América Latina, porque é peruano, mas ele mora na Suíça há muitos anos e trabalha nas universidades europeias, tem parceria com a Unesco em trabalhos na África, em vários locais do mundo. Então ele traz para a gente uma discussão extremamente pertinente nesse momento, para trabalhar como é que a gente, quando pensa a educação, tem que pensá-la a partir de um pensamento crítico. Esse pensamento crítico significa a gente pautar a realidade nessa complexidade que está sendo demandada para todos nós hoje, que implica em um movimento, pelo próprio capitalismo, um movimento globalizado das demandas de trabalho, de educação, de formação, de acesso aos bens sociais, né? Então, atualmente a gente vê na Europa uma crise econômica que não tinha perspectiva anteriormente. Então ele traz para a gente essa demanda de que hoje a Europa está pensando em vir para a América, né? Explorar aqui as possibilidades de esperança na vida. E aí essa questão da temática, perspectiva intercultural, é porque as pessoas, para virem para cá, elas vão ter que nos conhecer e elas se adaptarem ao nosso mundo, né? Mas só que, ao mesmo tempo, nós aqui no mundo, que era terceiro mundo, e hoje tem uma perspectiva de ser alternativa de trabalho, de possibilidade de ter moradia, de possibilidade de ter desenvolvimento enquanto humanidade, né? Porque nós somos um país pluriétnico, multicultural. Então, muitas pessoas chegam no país e tentam buscar o país como uma possibilidade. Bom, então nós temos que criar nessa perspectiva uma leitura crítica dessas relações que vão acerrar ainda mais as relações de preconceito, as relações de estranhamentos uns com os outros, porque pensamos de forma diferente, sentimos as coisas de forma diferente e temos culturas diferentes. Mas precisamos juntos pensar em como conviver de uma forma mais humana e na perspectiva de que nós não existimos se não houver uma harmonia ambiental. Então é essa perspectiva que o colóquio traz para a gente. Ou seja, a questão sustentabilidade, ela está presente aí no seio dessas discussões, né? Sem a sustentabilidade, fica difícil pensar em sociedade, né? Porque a sustentabilidade, ela é uma relação que tem a ver conosco, né? Nós humanos nos percebemos como parte de todo esse ambiente. Então, assim, quando eu discrimino você e não lhe permito acesso aos bens que eu tenho, é uma questão de sustentar a própria humanidade. Então, eu preciso de você para me tornar humano. E, ao mesmo tempo que eu preciso de você, eu preciso também desse meio que nós dois partilhamos. Então, nem eu posso explorá-lo de forma desresponsável, né? Sem conseguir garantir que eu tenho uma perspectiva de futuro com esse contexto ambiental, mas você também, porque nós dependemos um do outro e juntos dependemos desse planeta. Bem, professora, parece um paradoxo, né? Ao passo em que se globaliza, né, as relações se globalizam o mundo, o ser humano parece cada vez mais individual, né? Sendo coletivo apenas nas redes sociais de forma virtual. Essa é a questão do pensamento crítico, trazer à tona essa necessidade do coletivo, de pensar em coletivo, de viver em coletivo? O professor José Marins traz uma discussão bem interessante quando ele vai
pontuar, por exemplo, que na Europa a gente está tendo um grande índice de suicídio, né? Então, quando você tem essa individualidade tão grande, tão excludente da humanidade, você não vê perspectiva, né? Então, não faz sentido viver se não for na relação com o outro. Então, num país como a Suíça, como ele pontua, que há necessidade do filho marcar com o pai marcar com o filho para se encontrarem, né? Porque tem que ser agendado isso, não pode chegar na casa do outro sem avisar. Isso seria uma invasão da privacidade. Então, de repente, essas pessoas, elas estão buscando razões de viver. A gente tem também esse movimento, por exemplo, que está um problema na Europa, de jovens que estão buscando respostas de vida para a violência, né? E aí, então, a morte começa a fazer um sentido coletivo. Então, eu vou morrer, vou me colocar numa relação de terrorismo, por exemplo, para poder fazer sentido a minha vida ou a minha morte, né? De um coletivo, fazer parte de um grupo social. Então, essas questões, no Brasil, a gente não tem ainda tão forte. Mas com a questão do acerramento do capitalismo, o caminho é esse. Então, a gente tem uma perspectiva diferente, principalmente no Brasil, que tem se investido muito nessa questão do reconhecimento da diversidade. Porque é na diversidade que nós temos perspectiva de futuro. Porque se nós pensarmos da mesma maneira, se nós vivemos da mesma maneira, se nós sentirmos da mesma maneira, se uma das maneiras for a única dominante e ela entrar em crise, não há possibilidade de respostas, né? Então, nós temos justamente no país essa possibilidade. E o professor Marinho traz, então, essa discussão de uma possibilidade de uma ecopedagogia. Então, o colóquio ele vai pontuar justamente assim perspectivas para essa realidade complexa que a gente vive hoje. Bem, professora, e acontece quando? De quando a quando? Quem pode participar? Dá tempo de se inscrever ainda? Dá. As inscrições do colóquio são feitas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação e o colóquio começa dia 13, então amanhã. Então, até hoje pode estar fazendo essa inscrição, ou até dia 13 de manhã. O professor começa num diálogo aberto, que é como está na programação. Às 9h30 da manhã vai ser no auditório da agronomia, FAMEV. Da FAMEV, isso. E o antigo Batatão, a gente acaba confundindo os termos, né? Mas essa primeira fala, então, nesse auditório mais aberto, ele vai ser um diálogo, né, com os que estão participando sobre a temática do colóquio. E a partir da tarde, então, os que se inscrevem no colóquio vão ter acesso aos textos. Aí nós temos os textos do professor, que são publicados em vários lugares, que vão subsidiar 3 pontos de debate, né? Então, no dia 13 à tarde, que começa às 2 horas, das 2 às 18, né? E de manhã, das 8 ao meio-dia, e à tarde, novamente, do dia 4. Então, ele vai passar esses 2 dias dialogando com as pessoas que querem estudar mais profundamente o tema que ele traz para contribuir com a gente. Isso é fundamental, né, professora? Com certeza, né? É muito importante esse debate com diferentes olhares, né? E aí, nessa perspectiva também multidisciplinar, né? O professor é antropólogo, mas ele trabalha com um diálogo muito profícuo com a filosofia, né? Com a sociologia. Então, é uma pessoa que é conosco, com diferentes áreas também na formação. A gente tem a perspectiva de ter uma qualificação na nossa forma também de pensar e de perceber o mundo hoje. O educador tem que estar preparado para esse mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais global e ao mesmo tempo segmentado, compartimentado e ao mesmo tempo partilhado, é isso? Ser educador é sempre uma perspectiva de você contribuir com a humanização. Nós temos várias tecnologias que nos ajudam também nisso. Mas se eu não me preocupar com os valores que estão implícitos nessas relações, como é que isso pode ajudar com que eu e você possamos ser melhor? Eu acabo caindo numa contra-educação, né, no sentido de humanização.
Professora, eu queria agradecer a presença da senhora e desejar sucesso nesse colóquio aí, que a comunidade acadêmica aproveite essa oportunidade. Não é todo dia que nós temos um professor de Soborn vindo aqui conversar, dialogar com a nossa comunidade acadêmica, né? Tá ótimo. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui, retornamos ao estúdio com você aí, Laura Meirelles e o repórter Mato Grosso.